Esse foi um homem que vendeu armas para países inimigos ao mesmo tempo e ficou muito rico fazendo isso. Essa é a história de Basil Zarahov, o vendedor de armas mais esperto do século passado. Enquanto a Grécia e o Império Otomano se odiavam mortalmente, ele fez o seguinte: convenceu os gregos a comprar submarinos modernos para se protegerem dos turcos. Depois, correu até o Império Otomano e disse: os gregos acabaram de comprar submarinos contra vocês. Vocês precisam de 2 para se defenderem. E ele foi lá e vendeu 2. Para fechar a jogada, foi até a Rússia e alertou: olha, os turcos estão se armando pesadamente. E aí vendeu mais 2 submarinos. O resultado? Ele ficou milionário vendendo para todo mundo daquela guerra ao mesmo tempo. O segredo dele não foi ter escolhido um lado, foi ele ter escolhido o próprio lado. E essa é a mentalidade que separa quem fica rico de quem fica pobre em qualquer crise. Moral da história: em guerra, quem enriquece não é quem torce mais alto, é quem joga frio pelo próprio bolso. Agora, olha nossa realidade. O Brasil é um país viciado em ciclos de crise. Anos 80, hiperinflação. 90, recessão quebrando várias empresas familiares. 99, real despencando 50% em meses. 2002, pânico eleitoral zerando investimentos. 2008, crise mundial paralisando o país. 2014 a 16, maior recessão da história, mais impeachment. 2018, greve dos caminhoneiros travando tudo. 2020, pandemia fecha o mundo inteiro. 2021, inflação voltando com força. 22, polarização dividindo famílias. 2023, crise institucional assombrando mercados. 2024, desconfiança corroendo os investimentos. E 2025 começou com total instabilidade jurídica, sociopolítica e econômica do nosso país. Tem tanta coisa acontecendo que, se for colocar tudo numa frase só, vai ficar um texto muito grande de tanto absurdo que já está acontecendo e já aconteceu no ano de 2025 aqui no Brasil. E sabe o que é que sempre acontece em cada um desses ciclos? A mesma coisa: o dinheiro troca de mãos e vai pro bolso de quem age de modo frio. E aqui tá o problema das maioria das pessoas: quando a crise bate, elas fazem exatamente a mesma coisa, escolhem um lado e esperam. Ah, se fulano ganhar vai melhorar. Ah, mas se isso passar eu vou começar a investir. E elas sempre ficam esperando, torcendo, sofrendo. E o que é que os espertos fazem? Eles escolhem o próprio lado e conseguem ganhar dinheiro em cima da lágrima das outras pessoas. E o mais louco disso tudo é que não só conseguem fazer dinheiro, como elas conseguem construir fortunas em cima disso. Grandes impérios na história da humanidade foram construídos em cima de crises. E não é teoria, é matemática pura, tá? Olha para as ações da bolsa assim que a pandemia estourou. Muitas delas se multiplicaram e, poxa, muita gente fez uma fortuna em cima disso. Enquanto muitos choravam por vários motivos, infelizmente, tinham outra turma enchendo o bolso de dinheiro. E no final do dia você precisa saber de uma coisa, tá? Ninguém vai salvar você. Não vai ser chefe dando aumento, não vai ser o governo e não vai ser sorte. É você por você mesmo. E você pela sua família, tá? Pelos seus sonhos. Enquanto você ficar esperando, cara, os teus sonhos estão morrendo. Sabe aquela casa que você sempre quis? Cara, os juros do financiamento só sobe. A escola particular para teus filhos, reajuste de 15% todos os anos. A viagem de família que você promete sempre, ano que vem, tá cada ano custando mais caro. E o pior, você trabalhando cada vez mais para conquistar cada vez menos. Levanta às 6 da manhã, trânsito, chefe, volta 8 horas destruído, para no final do mês sobrar menos do que no mês passado. E isso acontece posteriormente até chegar a dezembro e você perceber que, no teu ano, cara, passou o ano inteiro e você não conseguiu economizar R$1 sequer. Você acha que alguém tá preocupado se você vai conseguir dar uma vida melhor para sua família? A resposta é não. Mas tem gente acordando todos os dias escolhendo o próprio lado, escolhendo não depender de ninguém, escolhendo construir uma renda que não depende de patrão, de economia, de absolutamente nada, escolhendo pegar essa bagunça inteira e transformar em combustível para os próprios sonhos. Quando você escolhe o seu lado, você para de ser uma vítima e se torna o protagonista da tua própria história. Mas aqui tá a realidade nua e crua. Realizar qualquer sonho no Brasil hoje é jogar no modo hard. Igual quando você entra no jogo, tem o modo easy, o normal e o difícil. Cara, morar no Brasil é o difícil, não tem pra onde correr. E você não vai mudar isso não, tá? A questão é, você tá jogando com a moeda errada. Enquanto você tá lutando aí pra juntar R$10.000, essa mesma quantia vale apenas $1.800 no mundo real. E é no mundo real mesmo, o mundo inteiro negocia tudo em dólar. Aquela casa de R$500 mil são apenas $90 mil. Cara, imagina, uma casa que você queria de R$500 mil é $90 mil. O carro de 100 mil que você sempre sonha, cara, é $18 mil pro americano. A faculdade dos seus filhos custa 2 mil por mês. Não é 2 mil, é $360. Sacou o problema? Você tá vivendo num país com preço internacional, mas ganhando em moeda local. É como se você estivesse numa luta de boxe, onde o adversário usa luva de ferro e você tá usando uma luva de algodão. Mas se eu te disser que tem uma forma de você inverter esse jogo, se ao invés de você sofrer com essa matemática cruel, você fizesse ela trabalhar ao seu favor, o dólar,
é a moeda do jogo grande. Quando você ganha em dólar e vive no Brasil, você literalmente multiplica o teu poder de compra por 5,5. Olha só a matemática da riqueza. $1.000 por mês é R$5.500 livre para você gastar. Aquela viagem dos sonhos de R$20 mil, não, são apenas $3.600. Uma reserva de $500 por semana muda completamente a tua vida. Você para de fazer conta apertada e começa a escolher. Para de ser refém dos preços e vira dono da sua realidade financeira. E aqui vem a melhor parte. Você está prestes a ver uma oportunidade única de ganhar em dólar, sem arriscar R$1 do seu próprio dinheiro. Eu sei que pode parecer loucura. Eu sei que a primeira reação é: Rafael, isso não existe, isso aí é enrolação. Ah, cara, só te peço uma coisa. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar e você vai ver com os teus próprios olhos e que isso é real e que já tem várias pessoas fazendo. Isso aqui é um sistema real que funciona, tá? Onde as pessoas comuns estão operando um capital de até 200 mil sem arriscar o próprio capital do bolso e ficando com até 90% de tudo que ela lucra. Se der errado, você não perde nada. Se der certo, você vai construir a maior liberdade financeira da tua vida. Mas antes de você fechar essa tela aqui, me dê apenas um minutinho, porque quando você vir as provas, os resultados reais, os saques em dólar, você vai entender o porquê que em 2025 você vai escolher o seu próprio lado, o lado da riqueza, o lado da liberdade, o lado do dólar. Seja bem-vindo à nova moeda. Normalmente você me vê em algumas lives, vlogs ou no Insta, mas aqui a gente vai estar um pouco mais junto. Eu vou te passar uma aula aqui, onde eu vou te ensinar do zero até você chegar a ganhar em dólar. Lembrando, você ganhando em dólar, esse ano, 2025, onde o dólar está valendo R$5,60, você vai estar ganhando uma moeda 6 vezes mais forte da moeda atual que você está colocando no bolso, que é o real, que é uma moeda que é fraca, está desvalorizando e a tendência é que ela continue desvalorizando a cada ano que passa. Mas isso, a partir de hoje, já chega. A gente vai dar um basta nisso e eu vou te mostrar como você pode chegar à tua liberdade financeira através do dólar. E cara, pode ficar tranquilo, você que não me conhece, eu sempre faço aula curta, direta e sem enrolação, sem muito frufru, entendeu? Você vai entender aqui em poucos minutos a mensagem que eu tenho para te passar. E olha, eu vou te dar um resumo rápido de como é que vai funcionar aqui o nosso evento. Nessa aula 1 aqui, eu vou te explicar como você pode receber contas de até $200 mil e ficar com até 90% dos lucros das operações que você fizer. E tudo isso sem arriscar R$1 seu. Essa é a aula de hoje, tá? A segunda aula, ela vai ser liberada na quarta-feira. E nessa aula de quarta, eu vou te mostrar quais são as empresas que são confiáveis e que estão dispostas a te emprestar esse capital, a te financiar, para que você consiga operar com risco zero para você. E como, obviamente, você ser aprovado para poder trabalhar nessas empresas. E a aula 3 vai ser na quinta-feira. Nessa aula eu vou te apresentar um plano financeiro para você executar a partir desse ano ainda, tá? Para que você chegue até o final do ano com um plano definido e executável. Porque não adianta, cara, eu te pegar isso aqui tudo que eu tô te explicando e, poxa, fazer uma parada que você não consiga executar. Não faz sentido. Esse plano vai ser executável e, o mais importante, que caiba no teu bolso. Essa vai ser a aula de quinta-feira, a terceira aula. E no domingo vai ter uma live onde a gente vai estar lá ao vivo, que eu vou colocar em prática como é que vai funcionar esse plano do zero. E o melhor, vai ter um sorteio, tá? Esse sorteio, se eu fosse você, eu não perderia, porque vai ser um sorteio muito top e quem sabe você não ganha aí. E, cara, você ganhando esse sorteio, participando dessa live domingo, eu tenho certeza que você vai começar com... Mas não é nem com um pé direito, você vai começar com 1 quilômetro de pé direito em relação a todo mundo. Então, essa aula ao vivo no domingo vai ser top, tá? Não perde, não. Eu vou te explicar como é que vai funcionar o sorteio de domingo. Sabe essas empresas aí que estão dispostas a te financiar? Eu vou sortear no domingo um teste no valor de $100 mil. Cara, é uma conta em uma dessas empresas no valor de $100 mil. E, cara, pode ser tua. Participa da live domingo que você pode ganhar. Agora é o seguinte, como é que vai funcionar esse sorteio? Durante as 3 aulas, vão ter uma frase que eu vou colocar, uma palavra, tá? Aleatório durante o vídeo. Você vai entender, tá? Vai ter aqui no vídeo, palavra-chave. Você vai anotar essa palavra. E depois da terceira aula, eu vou colocar um formuláriozinho no grupo, só para você colocar essas 3 palavras lá no grupo do WhatsApp. Colocando as 3 palavras, cara, você já vai estar participando.
Então assiste a aula até o final, papel e canetinha na mão, anota tudo que eu tô falando. Na hora que aparecer a palavra-chave, você anota durante as 3 aulas até quinta-feira, e domingo a gente vai se ver ao vivo para você concorrer e ganhar, quem sabe, esse teste de 100 mil. E não esquece, cara, você tem que ter preenchido o formulário e tem que estar ao vivo domingo, tá? Isso aqui é bem importante. Se teu nome sair domingo no sorteio e eu te ligar e você não atender, vou ter que ligar para outra pessoa. Então você vai ter que estar na live domingo para concorrer ao teste de 100 mil. Você deve estar se perguntando assim, poxa, o sorteio eu entendi, legal, quero concorrer. Mas, cara, esse evento aí, esse lance de, poxa, nova moeda e tal, pô, será que isso aí realmente é pra mim? Será que eu vou me adequar a isso? Eu vou conseguir aprender? Olha, eu vou te mostrar exatamente para quem que é esse nosso evento e esse nosso plano. Então, esse evento aqui, ele vai servir para 3 tipos de pessoas. Me diz se você é um deles aí. Primeiro, se você não sabe absolutamente nada, caiu de paraquedas aqui, tá querendo uma renda em dólar, mas não sabe nem por onde começar. Cara, esse evento sim é para você. Eu vou te mostrar do zero. Não importa se você não sabe o que é o trade, o que é o mercado, nada. Não interessa. Eu vou te mostrar do zero o que você pode fazer. E vou te falar um segredo aqui, cara, entre nós. Eu prefiro até que você não saiba nada, porque eu te mostro o caminho exatamente certo para você começar já do caminho correto a trilhar esse caminho. O segundo tipo de pessoa é aquele cara que, poxa, já conhece o mercado, de vez em quando vai lá ver um vídeo ou outro, o Instagram do cara no explorar só tem coisa de gráfico, de trading e tal, mas o cara por um motivo ou outro não iniciou ainda, não deu start, não começou. Também é para você. Esse primeiro passo é muito importante, eu entendo o medo que você às vezes tem de começar e começar errado, e tá certo, tá? Tem que realmente ter segurança no que tá fazendo. Esse evento aqui, ele vai te ajudar também. E número 3, finalmente é para um público que eu ponho no colo aqui, ó, cara, e pego na mão, porque eu sei que com esse grupo específico tem que ter um carinho. Que é o quê? Que é o cara que já opera, que já tá com um tempinho no mercado, mas não consegue ter resultado. Cara, esse é um grupo que eu realmente tenho muito carinho, porque é frustrante você começar em algo e não ter resultado, tá? E isso aí é uma coisa muito complicada, mas eu já tenho a experiência de tratar pessoas como essa. Cara, eu tenho um aluno específico, um cara, o nome dele é Amaro. Esse cara, ele já passou um bom tempo sem ter resultado, ele acabava se auto-sabotando e a gente pegou ele, a gente fez uma metodologia nossa de tratamento, tá? De recuperação. E esse cara, coloca na tela aqui, ó. Olha o tanto de saque que esse cara fez. Já chegou o tempo de, em 3 semanas, ele fazer mais de 20 mil reais em saque. Eu entendo muito bem de pessoas que já começaram no mercado, que iniciaram e não tem resultado e tá frustrada. Cara, aqui é o teu lugar. A gente vai mudar essa história junto, tá? Fica aqui. E independente do perfil 1, 2 ou 3, cara, se você quer ganhar em dólar, se você entendeu que essa nossa moeda, ela basicamente é uma moeda que é sem futuro e você precisa urgente mudar isso, esse evento aqui é pra você. E cara, eu sei que você que tá aqui agora não tá mais a fim de ficar perdendo tempo. Às vezes você é aquele cara que já pesquisou 1000 conteúdos, até já fez alguns outros cursos e não teve resultado. Eu não tenho tempo para perder, nem o meu e muito menos o teu. No meu grupo a gente é conhecido como alunos, como estudantes que já operam, têm resultados e já ganham dinheiro no mercado, e é dentro desse grupo que eu vou te levar. Todos esses meus alunos que vocês estão vendo na tela agora, eles operam com risco zero. Cara, não tem esse lance de, poxa, eu comecei a operar, perdi uma grana, mas é normal, tudo bem. Não é normal, tudo bem. Eu falo isso há muito tempo. Não é normal você começar no mercado e ficar perdendo dinheiro para aprender. Não deve perder dinheiro para aprender. Você só aprende ganhando. Vai ganhar um pouquinho no começo, mas não existe essa coisa de perder grana, de quebrar conta e tal. Isso está fora do nosso vocabulário a partir de hoje, tá? Combinado? Vamos lá. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje é basicamente como ser aprovado e ter uma dessas contas, tá? Trabalhar em uma dessas empresas, quem sabe até fazer carreira dentro delas. E você pode ter até 90% de lucro em cima do resultado que você estiver trabalhando nessas empresas e ganhando em dólar, que essa aí é o cereja do bolo. Eu queria pedir um minutinho da atenção de vocês agora para abrir um parêntese e falar de um assunto muito sério. Há uns anos atrás, eu vi um podcast na Argentina, tá? Um podcast espanhol. Eu tava treinando meu espanhol e eu vi um cara nesse podcast, ele, falando um pouco de economia e tal, e ele tava alertando os argentinos sobre ganhar em dólar, se proteger da inflação na Argentina que tava começando a crescer. E, cara, o pessoal meio que riu dele ali no podcast e ele... Pessoal, puxa, me ouçam com atenção, vocês precisam rentabilizar em outra moeda, porque o nosso peso argentino, cara, já tá começando a inflação, de 20%, 30% e tal. E o pessoal do podcast meio que não deu muita bola pra ele. Resultado, 4 anos depois, a inflação da Argentina
acumulado nesses anos chegou a 2.600%. Isso é assustador. Agora imagine as pessoas que não ouviram esse cara, que com certeza foram a maioria. Essas pessoas, elas basicamente tiveram o seu patrimônio diluído. Elas iniciaram um ano ganhando, vamos colocar em reais para você entender melhor, R$2.000, só que a partir dos meses passando, esses R$2.000 que dava para fazer comprar carne, feijão, arroz, etc., no final do ano não dava mais para nada. E isso vai acontecer com você se você ignorar minha mensagem agora. Coloca o gráfico na tela agora do USD-BRL. Isso aqui é o quê? É o dólar versus o real. Entenda uma coisa, desde o plano real em 94, que o real surgiu, o dólar valoriza em cima do real. Nunca houve um período onde o dólar não valorizou em cima do real. Esse é o longo prazo. Eu acho que é fácil de entender. Qualquer pessoa que não entenda nada de economia vai saber que, poxa, Brasil é um país de terceiro mundo, Estados Unidos é um país de primeiro mundo, economia muito forte. Então, não existe um cenário no médio prazo, nem no curto prazo, onde o Brasil vai conseguir valorizar o real perante ao dólar. Você concorda comigo? Eu acho que isso é meio óbvio. Não existe cenário onde eu vou te mostrar e prever que o dólar vai cair. Lembra do dólar R$4? O real nunca valeu tão pouco em relação ao dólar. Nessa terça-feira, a moeda dos Estados Unidos passou dos R$4 pela primeira vez na história. O dólar não vai voltar mais a R$4. Lembra do dólar R$3? Lembra do dólar R$1,50? Pronto. Pega esse print do dólar 1,50, imprime e coloca no quadro na tua casa, porque isso nunca mais vai acontecer. Eu tenho uma previsão de curto prazo, é que o dólar chegue a R$12. Agora imagine, você hoje vendo uma pessoa do teu lado ganhando $1.000 por mês. $1.000 por mês. Tá? E em breve, esses $1.000 convertendo em real, custando R$12.000. E você ganhando R$1.000, R$2.000, tendo que, às vezes, deixar de comer um prato que você gosta, uma carne um pouco diferente, até mesmo uma carne normal mesmo, né? Porque a nossa moeda não vale mais nada. É triste, é duro, mas assim como o cara do podcast que eu vi lá da Argentina há uns anos atrás, eu não posso deixar de passar a mensagem porque a mensagem é pesada. Não posso deixar de falar isso, porque isso é um fato. Isso é uma realidade. Isso não é que vai acontecer, isso já está acontecendo. Pega o teu aplicativo do iFood, do Rappi, vê as compras que você fazia há um ano. Tenta fazer a mesma compra hoje, vê se é o mesmo preço. Você vai entender que tá 30%, 40% mais caro do que estava um ano, 2 anos atrás. Agora eu te pergunto, o teu salário aumentou 30% a 40%? Não aumentou. E aí? Essa é a inflação real. Aquela inflação que a gente acompanha às vezes aí de 5%, 6%, 7% ao ano, essa não é a inflação real. A inflação real é o teu poder de compra. É o quanto que você consegue comprar com R$1.000 em janeiro e quanto você consegue comprar com os mesmos R$1.000 em dezembro. Aí você tira realmente a inflação do Brasil. Ó, eu acabei de te mostrar como seria a tua vida com a velha moeda. Agora eu vou te contar como vai ser a tua vida com a nova moeda. Já pensou você hoje sacando $1.000? Isso dá em torno de R$5.500. Imagina você colocando as tuas metas em dólar na tua cabeça. Eu fiz alguns vídeos, talvez você até tenha vindo aqui através dele, onde eu tô numa concessionária, no mercado, no posto de gasolina, onde eu mostro o valor das coisas e eu converto em dólar. E isso aí, cara, eu não gravo só pra atrair vocês até aqui, não. Não, minha vida realmente é assim. Eu comprei um presente pra minha esposa outro dia que custou R$4.800. Eu faço a minha meta em dólar. Para aquele valor ali, eu vou operar no mercado e fazer uma meta ali de $700, $800. Esse é o valor do presente. Não custou para mim 4.800, custou 700. Com o passar do tempo, você vai começar a acostumar a tua cabeça e a converter tudo em dólar. Então, uma compra no mercado que você, faria com 500, 600 reais, vai custar $100. Isso aí é uma realidade de dezenas de alunos nossos. Tudo que eu tô te falando aqui não é uma coisa utópica, não é uma planilha de projeção que eu acho que você vai fazer dinheiro daqui a... Não, isso aí não é meu lance, tá? O que eu tô te falando aqui são coisas que já aconteceram. Alunos nossos que quitaram dívida, compraram casa, compraram carro, compraram bens de consumo, mudaram de país. Tudo através da metodologia que a gente ensina. E o mais importante, 100% deles sacam e ganham em dólar. R$470 mil. Aí eu te pergunto, você sacou esse ano R$470 mil de janeiro pra cá. O que é que você fez com essa grana aí? Primeiro eu paguei a dívida que eu tinha com a Receita, que foi bem alta. Comprei um apartamento, tá alugado, né? Comprei um carro que eu gosto, que é a BMW. Foi muito bom. Então... Qual foi o valor que você sacou esse mês passado? Nesse último mês,
O primeiro mês, na verdade, né? Eu saquei 26 mil dólares, 26.244. Um pouco mais de 140 mil reais. Bem, meu nome é Geu Anderson, né? Eu tenho 24 anos. Atualmente hoje eu trabalho como eletromecânico, né? Dando manutenção em gerador, compressor. Eu fiz a primeira fase, passei 15 dias para poder passar, né? Tive dias que eu tive stop loss, só que eu consegui gerenciar isso. Aí comecei a operar na conta real. Aí 30 dias depois, eu obtive o saque. R$ 42.699 e alguns centavos. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa. Um amigo meu me indicou. E aí eu pesquisei no Facebook, né, a casa, cara, eu morava numa casinha de madeira, né? Cara, foi a quantidade certa, na semana certa, no tempo certo, consegui comprar a casa. É uma sensação muito, sabe, muito insana, muito louca. Essa pode ser a tua vida a partir de hoje. E, cara, sempre nesses eventos assim, eu gosto de lançar uma hashtag, tá? E, poxa, eu pensei numa hashtag que eu acho que combina demais aqui com o momento. Então coloca aqui hashtag editor. Põe aí no chat vocês também, tá? Hashtag eu sou 5x. 5x o quê? 5 vezes mais. E 5 vezes, cara, meio que não migué, né? Porque tá 5,50 já o dólar. Daqui a pouco vai estar 6, mas por enquanto vamos 5, tá? A gente vai aumentando conforme for o tempo. Então põe aqui hashtag eu sou 5x. Então, a partir de agora eu vou te mostrar como que realmente você pode virar essa chave e começar a ganhar em dólar. Porque, cara, eu comecei a minha vida financeira dessa forma. Quando eu comecei a operar, eu tinha um problema muito grande porque eu não tinha dinheiro. Eu não vim numa família rica, então eu precisava trabalhar, precisava juntar aquele dinheiro e colocar na corretora e operar. E, cara, modéstia à parte, eu operava bem, tá? Operava bem. Só que, sabe qual que é o problema de você operar com pouco dinheiro? Você opera bem por um tempo, só que uma hora, cara, você vai acabar precisando de dinheiro. Você vai acabar precisando de sacar aquele dinheiro. E imagina só você operando com uma conta de $200. Então, poxa, você fez 10% no mês. Pô, dá 20 conto, 20 dólares. Dá pra você comprar o quê? Isso eu tô falando de uma época, cara, que o dólar tava a 3 e pouco, talvez até menos. Então, assim, 20 dólares por mês não dava nada. O problema de você operar conta pequena é que uma hora ou outra você vai perceber isso e você vai querer arriscar mais. Você vai querer arriscar a tua conta inteira na operação e aí já começa a fazer coisa errada, a quebrar contas e mais contas. E aí você entra naquele espiral de frustração. E aí, mano, já era. Operar o próprio capital sempre foi um problema pra mim. Até que eu, lendo um livro, descobri que existia empresas que financiavam traders. E eu falava, cara, isso aí é meio estranho, como é que funciona isso? E eu fui lendo o livro, que era um depoimento de um trader antigo, um cara que, poxa, morava em Londres e tal. E a história dele era muito parecida com a minha. Ele tinha pouco capital e estava indo atrás de empresas que pudessem financiar ele, como se fosse um banco financiando uma casa, um carro. Eu achei aquilo interessante e comecei a pesquisar aqui no Brasil quais são as empresas que faziam isso. Achei algumas empresas, achei na gringa e, cara, fiz um teste, passei no teste, que, como eu disse, eu já era um bom trader, mesmo não tendo muito dinheiro, era um bom trader. Passei no teste. Até o momento daquele teste, o máximo que eu conseguia fazer no mês operando, cara, era R$1.000 e poucos. Não conseguia fazer mais do que isso. Entrei nessa empresa, essa empresa me financiou e no primeiro mês que eu fiz um saque operando nessa empresa, foi um saque de R$15 mil. Eu nunca vou esquecer desse dia, literalmente nunca vou esquecer, porque esse dia foi uma virada de chave e eu tinha uma brincadeira com meus amigos onde eu falava o seguinte, cara, a gente tocava rock, enfim, tocava em banda de vez em quando pra se divertir e o sonho dos caras era ter uma banda profissional e a gente brincava do seguinte, cara, quando você faz uma tatuagem em lugar aparente, né, aquilo ali você tá jogando tua carteira de trabalho no lixo. Porque naquela época, né, era difícil você ser contratado numa empresa se você fosse todo tatuado, tinha aquela coisa. E eu lembro que bem nessa época eu fiz uma tatuagem aqui no braço. E eu não tinha tatuagem aqui em cima e tal. Fiz logo aqui no antebraço e eu falei assim, cara, agora eu rasguei minha carteira de trabalho. É isso aqui que eu quero pra minha vida. R$15 mil? Tá louco? Eu poderia ficar um ano sem trabalhar. E a loucura maior foi no mês seguinte, que de 15 eu saquei 28 mil. E por aí vai. Cara, eu entendi naquela época que aquela empresa, aquele modelo de negócio poderia realmente mudar a minha vida. E mudou. Pouco tempo depois eu já, aluguei uma casa, saí da casa da minha mãe e realmente comecei a ter resultado financeiro visível. E o mais importante, eu consegui entender que eu era um bom trader desde antes, mesmo operando com pouco dinheiro, quebrando conta de vez em quando. Mas, cara, o que me faltava, o que sempre me faltou para eu validar mesmo que eu era um trader profissional, era o capital. E quando eu tive acesso a esse capital, consegui sacar grana, foi que realmente eu entendi, cara, eu sou um trader bom. Às vezes você tá passando por isso, cara. Às vezes você não tá tendo resultado, tá perdendo grana e você tá se convencendo que você não é um bom trader. Não, cara. Você é um bom trader. Você estuda,
você lê livros, você compra cursos e você é um cara que poderia ter resultado, mas só precisa estar no ambiente correto, só precisa da ferramenta correta. É igual, poxa, eu tô montando aqui essa cadeira. Cara, se eu pegar aqui, te dar essa cadeira para montar e te dar uma chave de fenda que não sirva e pôr uma chave Phillips, você não vai conseguir montar essa cadeira nunca. Você vai tentar com a mão, com um cartãozinho ali, dando um armengue, mas vai cair, vai quebrar, e você vai achar que você é um montador de mesa, de cadeira horrível. Não, não é. Você não estava com a ferramenta correta. E através dessa ferramenta correta, você vai entender que você sim pode se tornar um bom trader, e o melhor de tudo, um trader profissional, que vive da profissão. Eu vou te explicar aqui basicamente rápido em 5 tópicos do que você vai precisar a partir de agora. Primeiro ponto é: você vai precisar de uma mesa proprietária, que é essa empresa que vai te financiar. E o que é uma mesa proprietária? É uma empresa, tá? Imagina um fundo de investimento, um banco, que ela vai te emprestar um capital, te financiar, para que você possa operar e ter resultado para ele e para você também. Basicamente, a mesa proprietária funciona dessa forma. E a divisão de lucros é: no começo você fica com 80%, eles com 20%. Se você for um cara muito bom, esses 80% pode aumentar para 90%, 95% da sua parte, e eles ficam com a menor parte. O objetivo dessas empresas é buscar traders consistentes, traders bons. E você pode ser um desses caras. E é isso aqui que pega, porque, cara, operando com um capital de uma mesa proprietária, você elimina vários fatores que fazem você quebrar conta, como, por exemplo, ansiedade, medo, ganância. Porque tudo isso, cara, tá atrelado ao teu capital, ao teu dinheiro, inclusive ao teu pouco dinheiro. Porque imagina só, a única coisa que você tem na vida é 5 mil reais. É o único dinheiro que você tem, que você demorou às vezes 1 ano para juntar, 2 anos para juntar. Você coloca na corretora, vai operar. Primeiro trade que você abrir, aí vai dar aquela caganeira, porque é o único dinheiro que você não pode perder essa grana, cara. Agora imagina o peso durante todo esse tempo que você está operando com o próprio capital, onde você poderia ter substituído isso pelo alívio de não arriscar o próprio capital. E nessas empresas você pode começar com um capital de 5 mil e ir até 200 mil dólares. E eu sei que às vezes as pessoas não entendem e falam assim: poxa, mas isso aí tá bom demais para ser verdade. Qual a pegadinha? Cara, não tem pegadinha, isso aqui é capitalismo. Você vai fazer um teste como se fosse um vestibular, e o vestibular tem um custo, o custo é muito baixo, mas tá ali. Então você vai lá, entra nesse vestibular, faz. Se você for aprovado, dito, 20% dos teus lucros começa na mão deles, 80% vai para o teu bolso. Mercado de capitais, galera, todo mundo tem que ganhar. Então essas empresas, elas surgem através disso, do ganha-ganha. Se você ganha, eles ganham. E é assim que funciona. Então, segunda coisa é o passo a passo desse tal vestibular. Quando você entra num site de uma mesa proprietária como essa, você vai ver que existe teste de 5 mil até 200 mil dólares. Para você ter acesso, por exemplo, a um capital de 5 mil dólares, que é a conta mais barata, você vai pagar ali em torno de 40 dólares. Cara, então é um valor simbólico. Imagina, 40 dólares, você paga esse teste, é aprovado e recebe 5 mil na tua conta para você operar com risco zero para você. Como eu falei, parece ser bom demais para ser verdade, mas não é. É mercado financeiro, e é assim que sempre funcionou, e é assim que vai funcionar. Então, você vai receber esse teste, que é uma conta, o login e senha da plataforma. Você vai executar as estratégias que eu vou te ensinar posteriormente. Você vai ser aprovado. Uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida é o seguinte: em quanto tempo eu preciso aprovar esse teste? E como é que eu aprovo o teste? Muito simples. Você tem que fazer 10% do capital em uma fase, 5% do capital numa segunda fase. Então imagina que você comprou o teste aqui de 5 mil dólares, tá? Primeira fase, 10% do capital. Assim que você fizer 10% desse capital, você vai receber a sua conta aprovada, tá? Aprovou, vai receber a fase 2, 5%. Aprovou a fase 2, você já está com a conta real. E tudo que você fizer a partir de agora, 80% vai para o teu bolso. Terceiro ponto, quais são as maiores vantagens de você operar através de uma mesa proprietária? Cara, o principal é risco zero para você. Como eu falei anteriormente, uma das coisas que mais atrapalha o trader, isso é comprovado, isso não é minha opinião, não é minha visão. É comprovado através de estudos e dados disponibilizados pelas corretoras. O maior problema é a falta de capital. Porque quando você coloca o capital na corretora e você tem aquele problema de não poder perder, isso vai te atrapalhar em todas as áreas quando você for operar. Então é muito importante você entender que quando você opera sem risco, você opera muito mais tranquilo, você opera sossegado, você vai operar analisando sempre racionalmente as operações e não emocionalmente, que é o que vai te levar para o buraco. Outra vantagem de você operar uma mesa proprietária é uma alavancagem alta. Cara, você vai pegar aquele capital que a gente vai te emprestar e você vai ter um leque de ativos para você operar
e ter retorno alto sobre eles. Então, você pode ter, sim, uma alavancagem muito boa em ativos de moeda ou ações ou até mesmo índices. E com esse leque gigantesco de ativos aí, você vai conseguir tirar dinheiro do mercado sem nenhum problema. E tem a vantagem que, sinceramente, essa aí é a minha preferida, que é a liberdade. É você poder se mudar para qualquer lugar, é você não ficar preso a um trabalho físico, é você poder comprar as coisas que você quiser sem precisar ficar fazendo muita conta. E a conta que você vai fazer a partir de hoje é a conta de multiplicação para mais. Então, se você fizer um saque de $1.000, você vai ter quase R$6.000 para gastar em qualquer coisa. Então, essa sem dúvida é a minha parte favorita de ser trader e ganhar em dólar. Não, sem falar da parte mais preocupante, que tem pessoas que pegam o dinheiro, poxa, às vezes da escola do filho, das compras do mês e colocam para operar, achando que, poxa, aquilo ali vai dar resultado para ela. Mano, vou te falar uma coisa, você pode ser o melhor trader do mundo. Se você precisa colocar o dinheiro para operar, um dinheiro que você não pode perder, um dinheiro que você não pode arriscar, aquilo vai dar errado. E isso aí é um problema. E só pra você entender, cara, como é que funciona a minha vida e a vida de quem ganha em dólar. Tô aqui com a calculadora. Vamos fazer uma conta, tá? Como eu falei no início, eu comprei um presente pra minha esposa outro dia de R$4.800. A conta que a gente faz é R$4.800 dividido por 5,50. $872. É essa conta que você vai aprender a fazer conforme for o tempo. Uma coisa legal, eu falo com meus alunos e o pessoal adora fazer isso, tá? Inclusive a galera faz objetivo, faz metas na sala operando comigo para poder conquistar isso. O cara tá afim de comprar um carro, sei lá, que custa R$85.000. R$85.000. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, isso aqui é impossível. Para uma pessoa que ganha R$2.000, já é impossível também. Para o cara que ganha 5.000, ele pode conseguir comprar um carro desse, mas ele vai demorar alguns anos, porque ele vai ter que juntar aquela grana, aquela coisa toda. Cara, R$85.000 é grana, só que dividido por 5,50 dá $15.000. Só o seguinte, eu vou colocar na tela aqui alguns saques de alguns alunos que fizeram isso aqui em um saque só. Teve um aluno que inclusive comprou um Mini Cooper, outro comprou uma BMW 330i. Às vezes você ouve isso e tudo parece ser bom demais para ser verdade, mas é aquela coisa, eu não tô fazendo aqui projeções, eu tô falando de coisas que já aconteceram, coisas que eu faço, coisas que meus alunos fazem. E você vai reparar ao longo dessa aula e das próximas que eu evito falar um pouco do que eu faço, dos meus resultados, Rafael, porque eu tenho 15 anos de mercado. Eu prefiro falar de resultados dos meus alunos, que vários deles têm só 3, 4, 5 meses que operam e já estão ganhando uma grana absurda no mercado. Então eu dou exemplo dele, porque a vida desses caras está muito mais próxima à tua. Que, poxa, às vezes está começando agora, ou então não teve resultado. E, poxa, esses caras estavam aonde você está exatamente agora, há um tempo atrás. E eles tomaram a decisão. Tá? Então, é isso que eu quero te mostrar. Que, cara, não desanima. Você tem jeito e eu vou te mostrar como. E, cara, número 4, já que eu abri esse leque aí, né? Falar de alunos, eu tenho vários exemplos, tá? Eu falei um pouco do Amaro e vou falar mais um pouco dele, que é um cara que eu gosto bastante. O Amaro, ele já reprovou em vários testes. Ele é um cara que, poxa, não tava tendo resultado legal. Só que ele é um cara que eu nunca vi ele desanimado. Ele é um cara que sempre tava entrando na nossa sala de operações e, poxa, empolgado em fazer mais uma operação, em mais um teste e que ia ganhar dinheiro, e um cara muito positivo. E eu falei, cara, você vai ter resultado, não tem dúvida nenhuma disso. E esse cara começou a ter resultado. Esse cara, no começo desse ano, 2025, cara, ele fez vários saques entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, assim, 3, 4, 5 saques de vez. E conforme foi passando o tempo esse ano, mano, esse cara tá ganhando grana. Esse cara é um destaque, é uma pessoa assim que, poxa, eu tenho uma admiração pessoal muito grande dele. Tem também o caso do Gel Anderson. É um cara que ele comprou um apartamento. Esse cara, ele era metalúrgico, ele morava num barraco de madeira. Quando chovia, inundava a casa dele. Esse cara, em 3, 4 meses de mercado, aprovou numa mesa e sacou mais de 58 mil. Foi lá e comprou uma kitnetzinha, um apartamentozinho, coisa simples. E o cara não mora mais na rua. Eu perguntei pra ele, quando ele veio aqui no escritório contar essa história, eu perguntei pra ele, falei, cara, você como um torneiro mecânico, quanto tempo você levaria pra poder comprar uma casa e tal? Ele falou, Rafa, talvez a vida inteira. Eu conheço caras que trabalham na minha profissão que estão há 20 anos nisso aqui e estão pagando a casa ainda, não consegue comprar um carro, entendeu? No máximo que tem uma moto velha. E ele, através do mercado financeiro, o cara teve a vida transformada, ele está tendo a vida transformada. É um cara que já há 2 anos, cara, ele realizou essa façanha
E há 2 anos ele vive do mercado, ele não trabalha mais de torneiro mecânico, ele não trabalha mais em indústria, em chão de fábrica, ele trabalha como trader, ele é um trader profissional. E esses caras, eles operam com contas de 100 mil, 200 mil dólares. Agora imagina, quanto tempo num trabalho convencional esses caras levariam para juntar esse dinheiro? Vamos imaginar que seja 20 anos. Aí eu te pergunto, 20 anos juntando dinheiro, você pegaria essa grana e colocaria numa conta para operar, arriscando tudo? Eu duvido. Então, por mais que você demore 20 anos para juntar esse dinheiro, não é o dinheiro que você vai querer arriscar, cara. Então, a oportunidade que você tem numa mesa proprietária, operando esse capital, sendo financiado, é ímpar. Não tem nada igual. O quinto e o último tópico, quais são os traders beneficiários desse plano de entrar na mesa proprietária? Cara, é o seguinte, o trader iniciante, ele vai começar com uma boa base, uma boa estrutura. Por quê? Existem algumas regras ali na mesa proprietária que vai ajudar o cara a se manter consistente, isso é muito legal. E ele vai pegar a experiência através disso. O trader que já começou a operar, mas não tem resultado, cara, esse cara é o cara que, poxa, acho que é top 1, assim, do cara que é mais bem beneficiado de mesa proprietária, porque mesa tem regra, mesa você não pode perder um certo valor de capital por dia, nem um outro total. Então essas regras fazem com que esse cara se mantenha na disciplina. Tem algumas mesas, por exemplo, poxa, você não pode operar uma notícia ou tal ativo, porque sabe que vai trazer mais risco para o trader. Então isso tudo faz com que o cara se obrigue a se manter consistente, e isso é fantástico. E também, obviamente, o trader que já opera há um tempo, mas não tem capital para colocar de risco. É o cara que, poxa, era que nem eu no começo, que às vezes operava até bem, mas não conseguia fazer nem mais de R$2.000 por mês. Vamos pegar esse teu conhecimento, vamos pegar o que você já executa, colocar para executar isso numa conta maior. Imagina você que no teu melhor mês teve 2.000 de lucro, ao invés de 2.000 ter 20 mil, ter 200 mil. Isso pode acontecer, isso já está acontecendo. Aí você fala o seguinte, Rafael, pô, você já me convenceu, cara. Isso aqui tá uma maravilha. Mas, poxa, me fala aí quais são essas empresas, quais são essas mesas proprietárias de confiança, que eu sei que vai me dar um suporte legal, que vai me ajudar a conquistar esse objetivo aí de ser um trader financiado. Calma, eu vou te explicar isso aqui na aula número 2, que vai ser daquele jeito pedrada. Sabe que minhas aulas, mano, ó, são todas outro nível. Olha, na próxima aula eu vou abrir o site dessa mesa proprietária e vou te mostrar quais são os planos que tem lá dentro, o melhor para você, para se encaixar na tua realidade. Vou mostrar também plano de carreira. Não falei disso nessa aula, eu vou falar na próxima. Se você não sabe, cara, nessas empresas, algumas oferecem plano de carreira para que você entre e opere dentro delas. Já pensou, cara? Eu tô aqui, por exemplo, no escritório de uma mesa proprietária. Tem aqui mais de 20 lugares. Já pensou você vindo aqui operar todo dia com outros traders junto com você? E além de ser um trader financiado, tem um lugar, tem um escritório para você vir trabalhar todo santo dia? Cara, isso aqui é fantástico. Eu vou te mostrar tudo isso na próxima aula. E ó, preste atenção no que você vai fazer agora. Você vai no meu Instagram, Take by Rafa, coloca na tela aí, editor, corre lá. Eu acabei de colocar uma foto, você vai comentar a hashtag eu sou 5x. Comenta lá agora pra galera entender, mano, que, poxa, ó, esse cara aí é diferenciado. Não tem coisa melhor, mano, do que as pessoas da tua família, teus amigos, ver que, poxa, você tá indo atrás, correndo, querendo mudar. Principalmente se você tem uma relação aí com tua família, com tua esposa e tal. Cara, vamos fazer isso evoluir. Hoje, o meu maior objetivo na minha vida é trabalhar, é ganhar em dólar para poder mudar a vida da minha família, continuar mudando. Eu vim de baixo e conseguir crescer na vida através do mercado financeiro. E uma das minhas maiores felicidades hoje é ver meus alunos seguindo o mesmo caminho, através do que a gente ensina, do que a gente prega. Isso não tem preço. E galera, seguinte, até a próxima aula. Não perde, papel e caneta na mão. Não esquece que no vídeo a gente soltou aqui a palavra-chave. Quem sabe você não ganha aí já um teste de uma mesa proprietária de 100 mil dólares. Loucura, né? Eu creio que você vai ganhar, cara. Então, anota a palavra. Na live de domingo, a gente vai fazer esse sorteio. Então, manda essa aula pro teu amigo aí, cara. E, cara, não tem melhor do que estudar junto, tá? Quando você, pô, troca ideia ali com teu amigo e, poxa, se junta pra estudar. Eu fiz isso muito no meu começo, de juntar ali na mesa de jantar com 4 ou 5 amigos e tá estudando. Então, manda esse vídeo aqui pro teu amigo, chama aí, cara, vamos estudar isso aqui, porque, poxa, preciso de um parceiro aí pra gente fazer uma parada junto aí, tá? Então, melhor do que crescer sozinho é crescer acompanhado. Manda pro teu amigo e até a próxima aula. Um grande abraço. Até mais.